Notícias quentes nos bastidores aí do Fluminense. Parece que vão fazer a venda da SAF. Precisa ainda passar por votação. Você vai entender tudo aqui nesse vídeo, rapaziada. E a gente vai explicar como que vai ficar o futuro do Fluminense, o que tem de problema nessa negociação, o que tem de positivo. Você está na TV Clubismo, rapaziada. Então já deixa o dedo no like para a gente passar todas as informações para você. Estou aí com o Fernando, com o Rodrigo. Eu sou o Nicolas, muito prazer. E eu já quero saber do Fernandão, que é um cara tricolor que acompanha o Fluminense diariamente, acompanha os bastidores também, é sócio do Fluminense. Quero saber a sua opinião, cara, e você dá um panorama mais ou menos de como está essa situação aí na vista da torcida, né? Irmão, hoje o torcedor tricolor acordou, né, de uma maneira diferente, né? O Lauro Jardim, que, pô, lança várias paradas aí internas de política, e estava falando bastante sobre a SAF do Fluminense e disse que, enfim, a SAF foi aprovada. O Fluminense negou, obviamente, né, até porque quem vai aprovar são os sócios, mas parece que a proposta já foi enviada, já está tudo certinho, agora é só decidir a data da votação e como isso vai ser apresentado para os sócios, né, mano? Agora, isso aí cria alguns problemas, né? Porque quem fez a avaliação do caso foi o BTG, um banco de investimentos grande aqui do Brasil, e possivelmente um dos compradores de cotas dessa SAF é o André Esteves, dono do BTG. Então o homem avalia e o homem compra. Então, assim, tem isso e mais algumas coisas aí que a gente vai abordar nesse vídeo aí sobre essa venda do Fluminense. Porra, e a torcida também tem uma rapaziada questionando a questão do Mário Bittencourt, de certa forma, continuar no poder, né? Que é uma coisa que, Exatamente. para muita gente, não é positiva. Tem muita gente que gosta muito do Mário, mas tem muita gente que não quer, porque ele já está há 6 ou 9 anos. Seis São anos. São seis dois anos. mandatos de 3 anos, ele já está aos 6 anos. Ele não pode ser pelos próximos três, ele vai lançar alguém da sucessão. Muitos falam do vice-presidente, que é o Matheus Montenegro, advogado, foi da Yang Flu, é um cara que chega junto ali na parte jurídica do clube. Alguns falam no Tenório, que já foi um companheiro de chapa do Mário Bittencourt, eles andaram brigados, o Tenório foi até proposição, mas voltou ao Fluminense. Desde 2022 ele é vice-presidente de projetos especiais, ele que está vendo a questão lá do potencial construtivo de Laranjeiras, etc e tal. Então, assim, o Mário teria que passar o bastão da presidência do clube. Mas se ele virar o CEO não tem tempo de cargo, enquanto o dono quiser, né? Então, assim, isso é mais uma das coisas que está fazendo a torcida do Fluminense, né, ficar de orelha em pé nessa situação. Cara, sobre o Mário, eu acho que o Mário, entre os presidentes do Fluminense, ele foi o melhor dos últimos tempos. Ele pegou um clube que tinha 4 meses de salário atrasado, ele conseguiu equacionar, o Fluminense voltou à Libertadores, foi campeão da Libertadores, foi ao Mundial. Só que eu acho que a gestão dele já deu uma desgastada. Esses últimos anos aí, muitas contratações que a torcida não queria, algumas coisas meio sem sentido, renovou com o Diniz, e um mês depois mandou o Diniz embora, e aí renovou com o Mano Menezes, no final do estadual mandou o Mano Menezes embora, e traz jogador, e etc e tal. Então, assim, acho também mais um conflito de interesse você ter um cara que vai assinar como presidente do Fluminense uma venda e que, de repente, ele vai estar lá sentado na cadeira do conselho pelo lado do comprador. Exatamente. Rapaziada, eu já vou pedir para você conferir se está inscrito no canal. Já dá aquele like que ainda tem mais informação além disso tudo que o Fernandão trouxe aí para gente. E eu acho que, de fato, cara, o maior problema nessa situação toda são os conflitos de interesse, tanto na questão do Mário quanto na questão do BTG ali, o André Esteves e tudo mais. Na minha humilde opinião, eu não sou nenhum especialista, mas quando você faz uma venda de um clube para ele se tornar, né, se adequar ao modelo SAF, vai ter um novo dono, vai virar um clube empresa, né, como a gente chamava antigamente. Eu acho que o principal fator disso é você se desapegar de tudo que havia no associativo. Porque, principalmente, eu acho que o sinal maior que quando um clube se torna SAF, ele passa, é de que justamente o associativo não faz mais sentido, não funciona mais, não está dando certo, seja lá por qual seja o motivo. Então, se o clube quer virar SAF, não faz sentido você pegar o presidente e deixar ele ainda no poder ali, porque justamente o presidente é uma figura muito influente na decisão do clube se tornar uma SAF. Então, isso parece ali uma manobra, não estou acusando o Mário de nada, mas parece uma manobra dele querer continuar no poder e não só se importando ali se o clube vai ter uma gestão boa ou não. E aí eu quero até saber a opinião do Fernandão, a torcida tricolor já vai deixando a opinião nos comentários aí, a gente quer ouvir vocês também, mas eu queria saber do Fernandão o seguinte, cara,
Qual é a sua opinião? O que você acha disso tudo? Você acha que esse conflito de interesse vai fazer mal para o Fluminense? Não é esse caminho que o Fluminense tem que tomar? Ou o Mário é o cara que tem que ficar mesmo à frente ali do Fluminense? Então, cara, eu acho que esses conflitos de interesse, ou supostos conflitos de interesse, são resolvidos de uma forma muito fácil. Transparência. Você apresenta para os sócios qual é a proposta, você apresenta o que cada um vai fazer, porque, de fato, um clube de futebol não é uma empresa qualquer, ela lida muito com a paixão do torcedor. Então, assim, quando uma empresa que você compra a bebida ou a comida muda de dono, você nem está sabendo, mas um time de futebol você acompanha dia a dia, você sabe, entendeu? De toda daquela questão interna. Então, eu acho que você manter o Mário Bittencourt nem é tão ruim nesse sentido. Por quê? Porque ele já conhece todo mundo, ele já conhece como as coisas funcionam, ele já conhece como funciona o futebol brasileiro. Não sei se o André Esteves ia pegar e ia meter a mão na massa e de repente ter que desenrolar, entendeu? Desenrolar com o René, lateral esquerdo do Fluminense. Ele ia chegar, René, você sabia que eu Talvez estive ele nem queira dentro? manter essa imagem, né, de dono do Aí, De Fluminense. boleirão. Você tem que ser boleirão para lidar com o futebol. Isso aí é fato. E o Mário até faz isso bem. Só que o grande problema, para mim, e eu acho que para boa parte da torcida do Fluminense, é a falta de informações. Porque, assim, essa SAF só vai passar se ela passar por uma Assembleia Geral. E na Assembleia Geral votam os sócios do clube social, muitos ali que moram em Laranjeiras, que ficam ali no bar da piscina bebendo um esquinho, que gostam de mergulhar na piscina, que gostam de pegar uma sauninha, entendeu? Aquela coisinha, coisas leves, mas também passa pelo sócio futebol, que é o torcedor, que é quem vai para o Maracanã, quem acompanha o Fluminense. Então, assim, tá na mão da torcida. Só que para a torcida fazer uma boa decisão e não se arrepender amargamente, como os co-irmãos aí, você vê a questão do Vasco, você vê agora o Botafogo no imbróglio meio esquisito, você vê o Cruzeiro que já foi revendido. Então, assim, você tem diversas SAFs que você bota, né? Você fica meio assustado. Que papo é esse? A do Atlético Mineiro, que parece muito com a do Fluminense, né? Que eram torcedores ricos que compraram o clube, olha o Atlético Mineiro aí devendo. Então, assim, falta transparência. O torcedor precisa ser informado e muito bem informado pela diretoria do que vai acontecer. Até porque, depois de ser vendido, acabou, irmão. Depois de ser vendido, é de dono para dono. O torcedor fica só assistindo pela televisão, pelo YouTube, pelo jornal. Então, assim, a chance do torcedor do Fluminense poder mudar o futuro do clube, aceitando ou não a SAF, é agora, irmão. Então, o torcedor tem que ter o máximo de informações possíveis para saber que não está se metendo num buraco. Porque na hora tudo é lindo, na hora vai vir um bilionário, na hora vamos montar time, na hora vai contratar, na hora, entendeu? O pessoal acha que o André Esteves vai chegar e que no dia seguinte o Mbappé vai vir pro Fluminense. Não é assim, o maluco não vai rasgar dinheiro. O maluco não ficou bilionário rasgando dinheiro. Mas aí, qual é a pretensão dele com o Fluminense? É emprestar dinheiro para receber com juros lá na frente? É emprestar porque ele é tricolor apaixonado, igual a torcida? Então, assim, essas pessoas têm que vir e têm que se explicar, muito bem explicado, para milhões de torcedores do Fluminense, qual é a real intenção deles. Porque eles estão tirando o clube da mão da torcida e colocando na mão de um dono, que pode ser a melhor opção da história do Fluminense, como pode ser o fim do Fluminense. Porque hoje você não está satisfeito com o Mário Bittencourt, você vira sócio, você paga o sócio o tempo necessário, você vai lá na eleição e você tira o Mário Bittencourt. Como CEO, você vai fazer o quê? Vai fazer protesto na porta do BTG? eu tava pensando sobre isso agora. Olha só, das duas formas eu acho que o Mário fica, querendo ou não. Você pode se manter com o associativo falido e na próxima eleição entrar o vice dele e seguir da mesma forma o Fluminense, ou pode virar SAF e ter ele como CEO. Só que como CEO ele pode sim ser demitido. Se as coisas não estiverem andando e a torcida começar a cobrar em cima dele, pegar no pé dele, é possível que ele seja demitido. É possível que ele seja demitido. Como qualquer outro de SAF. Poderia acontecer a Sim, mesma coisa. sim, nesse sentido, o CEO ele recebeu um telefonema do dono falando: meu irmão, não quero mais você aqui. Só você ver, aquele Paulo Brax foi CEO do Vasco, foi CEO do Atlético, foi CEO de um monte de clube. Do nada o telefone ele tocava de manhã: meu irmão, só tá fazendo besteira, vai embora. Mas se o Mário Bittencourt que está organizando a venda, qual é a garantia que você tem que o cara vai mandar ele embora? Assim, qual é a contrapartida dele estar vendendo o clube justamente para essa proposta? Com certeza é pela manutenção dele no cargo. Como eu disse, não acho ruim, não acho o pior dos cenários. É melhor ele do que tu botar um cara que, entendeu, engomadinho. Não, porque eu fiz faculdade em Stanford, depois pós-graduação em economia em Harvard, e o juiz ladrão vai te roubar, e no sorteio da CBF vai ter aquelas coisas esquisitas, na Sul-Americana o juiz vai deixar enfiar a porrada no teu time. Então, assim, você tem que ter alguém que seja do meio do futebol. Não adianta querer ser, entendeu? Ser freira no bordel. Futebol tem muito bastidor. Então, assim, o Mário Bittencourt é um cara que está ciente, está há 20 anos nisso, foi advogado, foi vice-presidente, agora é presidente.
Então, assim, ele é um cara que tá ligado. Mas a questão é, a troco de que vão manter ele? Entendeu? Rapaziada, você que já está chegando até aqui o vídeo, confere aí se está inscrito, deixa aquele like e deixa a sua opinião, que é muito importante para a gente. Para a gente finalizar aí, puxar essa reta final do vídeo agora. E o futuro, mano? Agora depende de uma votação na Assembleia, mas o Fluminense negou essa situação. Você até Então. me trouxe uma informação aí que o André Esteves iria usar uma empresa para comprar. Tem esses rumores aí? Então, ele não queria comprar ele como pessoa física para evitar esse tipo de questão que acontece quando o time vai mal, né? Você vê que o pessoal vai para a porta da MRV lá em Minas e faz protesto, os caras da 777 no escritório aqui, nos escritórios nos Estados Unidos teve torcedor do Vasco que foi lá protestar. Verdade. Então o Esteves não quer essa exposição. E realmente ele é um cara de bastidor. O André Esteves é muito rico, mas você não vê ele passeando por aí, entendeu? Ele é um cara que ele vai nas internas ali, entra pela porta dos fundos ali, entendeu? Escondidinho nos eventos. Não é um cara de muito holofote. Tem muita grana e manda muito. Só que ele não quer ele ser a cara dessa SAF. E tudo bem, contanto que ele bote a grana, porque grana a gente não duvida que ele tenha. A parada é a quem ele vai delegar isso. Falam de uma private equity, né, que é uma empresa de aporte, né, que faz essa ponte entre investidores e uma empresa que esteja em problemas financeiros, e falam que teria um CEO, até um rapaz bem gabaritado, fez um trabalho na Rede DAS absurdo, tá? Esse aí foi um trabalho sinistro mesmo. Mas, assim, esse cara deveria ser o CEO. Aí eu não entendo o papel do Mário Bittencourt. Ele vai ser um conselheiro de CEO, entendeu? Então, assim, é uma coisa um pouco ainda obscura. E acho que isso deve ser cobrado pela torcida, e isso deve ser exposto pelo clube, para que a gente não chegue numa votação e do nada ter que votar num sim ou não sem saber do que se trata. Então, assim, isso tem que ser amplamente divulgado, porque o Fluminense não é só pra gente. O Fluminense são para as futuras gerações também, pô. Tem camarada tricolor que tá tendo filho agora que não sabe se vai ter Fluminense pro filho dele. Entendeu? Aí eu, graças a Deus, pude ver, de Libertadores, de Brasileiro, eu aproveitei pra caramba. O Fluminense me fez muito feliz. Mas a manutenção do Fluminense forte, que faça as futuras gerações felizes, passa por dar transparência para que a torcida saiba o que está fazendo. Perfeitamente, mano. Porque a partir do momento que vende, que vira SAF, acabou. A torcida perde totalmente o protagonismo, que é... Acabou. Vira brincadeira de bilionário. Brincadeira de bilionário e de escritório de advocacia milionário também. Porque aí entra assim, os escritórios do não sei quem contra o escritório do não sei quem, para ver na justiça, contratos, e passar, e o aporte, e nada mais vai para o clube social, porque o clube social já foi vendido. Então, assim, a primeira venda é a mais importante. É isso, mano. Se você vende mal, você está fadando ao fracasso para o resto da sua história. Se você vende bem, a pessoa ou está obrigada a investir no seu clube, ou está empregada a fazer um bom trabalho, e aí depois revender. Assim, acontece, várias empresas são revendidas, mas assim, tem que ter uma consciência de que um clube de futebol não é uma empresa. É uma empresa, mas não é uma empresa no frio dos números. Às vezes vale a pena você ter um prejuízo para ser campeão do que você ter lucro e ficar ali na mesmice, porque tua torcida vai diminuir, tua receita vai diminuir, e daqui a pouco você está, entendeu, basicamente vivendo para os teus acionistas. Vão ser 20 acionistas, a torcida do Fluminense são milhões de pessoas, cara. Com certeza. Rodrigão, para a gente finalizar aí, venderia a SAF nesse modelo aí que o Fernandão explicou para a gente ou iria contra? Se tu fosse lá na votação. Eu venderia. Muita gente diz isso porque é justamente essa questão. Porque, assim, pior do que os caras que estão lá, que são um bando de amador, velhinho de sunguinha, entendeu? Falando, bebendo uísque, falando besteira, qualquer um é melhor. Mas a gente pode tirar de 3 em 3 anos essa turma toda. É só você se mobilizar, ir lá, votar. Depois que vender, irmão, vai assistir pela televisão. Cara. Do que, tipo assim, ó, da mesma forma que eu fui a favor também quando era para vender a SAF do Vasco. Só que, diferente do Vasco, tem que averiguar, pô. Tem que saber, a torcida saber o que tá votando também, que no Vasco também teve votação. E aconteceu que no Vasco deu tudo errado, mano. Mas eu torço para que no Fluminense dê tudo certo. Tá porque ligado? não informaram, disseram só a parte boa. Tem um bilionário americano que quer comprar, aí nego faz musiquinha, não sei quem, otário, nós estamos ricos pra caraca, entendeu? E no final das contas tava rico? Rico de problema. Desabafo longo aí, rapaziada. Comenta aí o que vocês acham dessa mudança aí no Fluminense. Uma SAF é uma coisa que muda a história, é a decisão mais importante da história do Fluminense em mais de 100 anos, é essa votação dessa SAF. Comenta aí pra gente saber o que vocês estão achando. É isso, rapaziada. Valeu.